O objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre inflação. Alguns conceitos básicos, claro, isso não vai dar tempo, né, porra? Falar tudo de inflação, você está de sacanagem. Mas antes, vamos ter uma mensagem do nosso patrocinador. O Max é uma besta. Ok, pessoal, então vamos fazer aqui a nossa pequena apresentação sobre, jogo rápido aí, sobre inflação. Lembrando que qualquer livro de economia que você pegar, a definição de inflação é bem clara e bem homogênea. Todo mundo fala a mesma coisa porque é uma coisa bem simples. Inflação é um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços na economia. Então, se alguém falar que a culpa da inflação é o tomate, cara, esse cara falou muita asneira. É um aumento generalizado, não existe vilão da inflação. Existem produtos que são mais sensíveis à inflação e você percebe um aumento maior com eles, mas quando você tem um aumento generalizado. Como assim um aumento generalizado? Por exemplo, você pensa um carrinho do supermercado, você gasta R$50, se determinado tempo depois você precisar de R$100 para comprar o mesmo carrinho, aquela cesta de produtos, você tem o quê? Você tem inflação, né? Você teve um aumento de todos aqueles produtos que você comprava e fez você desembolsar mais dinheiro. E o que causa essa inflação? Existem várias coisas que causam inflação. Uma coisa que eu acredito que causa muita inflação, principalmente nos países da América Latina e o Brasil, é excesso de dinheiro na economia. O governo, como é muito grande, ele precisa se financiar, ele precisa fabricar muito papel moeda, ele precisa jogar muito dinheiro na economia. Então o que ele faz? Com o aumento de dinheiro na economia, você tem um aumento de preços dos produtos, porque eu não sei se você sabe, economia é a ciência da escassez. O que é mais escasso fica mais caro. No caso, o que é mais escasso? O dinheiro ou são os bens? Se você tem muito dinheiro impresso, os bens estão ficando mais escassos e aí o preço deles sobe. Ou se acontecer o contrário, né? Você tiver uma redução da oferta de bens. Então, se você tem menos bens para comprar, eles vão ficar mais escassos. Mais ainda, independente se você tem mais dinheiro ou não, e aí eles vão ficando mais caros. Uma teoria que explica muito bem isso é a teoria quantitativa da moeda, né? Muita gente associa essa teoria ao nosso amigo Milton Friedman, que em 1976 ganhou o seu prêmio Nobel. Mas é bom a gente lembrar que quem falou pela primeira vez dessa teoria foi o nosso amigo Irving Fisher, em 1892. Porém, o nosso grande professor de economia, Mário Henrique Simonsen, no seu livro de macroeconomia, ele vai falar que, na verdade, o pai dessa criança, dessa teoria, vai ser o Jean Baudin, o francês, em 1570, que ao fazer uma discussão com Massetrot, sei lá se o nome do cara é esse ou não, discutia aumento de preços na França, e ele acreditava que o problema era o excesso de ouro e o excesso de aumento de moeda na economia. O que essa teoria vai dizer? Ela vai dizer essa relação da quantidade monetária impactando nos preços dos produtos, que vai ser uma relação direta da quantidade total da moeda com a velocidade com que essa moeda circula no meio ambiente econômico, que vai fazer um aumento de nível geral de preços e o volume de transações. Então, aumentou a velocidade da moeda, aumentou a quantidade de moeda, você vai ter um nível geral de aumento de preço. E o que essa inflação causa? Coloquem na cabeça, inflação só traz efeitos ruins. Se alguém virar para você e falar, um pouco de inflação faz bem para a economia, esquece o que esse cara está falando. Esse cara com certeza é alguém que segue as teorias do John Maynard Keynes, que para o modelo dele funcionar, tinha que ter um pouco de inflação. É por isso que eles falam que precisa de ter um pouco de inflação, porque a única forma da renda aumentar nesses modelos é você aumentando a inflação, tá joia? Para fazer com que você circule mais bens e mais dinheiro na economia. Mas é importante você entender que a inflação é ruim. Por quê? Porque vai distorcer a informação fornecida pelos preços.
se uma das coisas mais importantes, um dos alicerces para a decisão econômica dos agentes é o preço. E se esse preço você nunca sabe de fato quanto que custa um determinado bem, isso vai atrapalhar a sua decisão. Isso vai atrapalhar muito a economia. Não só as pessoas, mas principalmente para você pensar em como se proteger da inflação, você vai parar de gastar o seu tempo com atividades produtivas e ficar pensando e gastando tempo em como se defender da inflação. E você vai perder totalmente o seu foco. Isso vai atrapalhar o quê? Todos os empresários a fazerem seus planejamentos de longo prazo, porque ninguém sabe para onde que está indo a economia. E isso, meu amigo, não tem inflação que me diga que isso é bom, tá? Então, para mim, sempre vai ter efeitos perversos aí para a economia. Como é que é a história da inflação no Brasil? Passa rapidamente como é que foi a inflação no Brasil. Olha que doido, cara. O Brasil já passou por momentos de muita inflação. Poxa vida, olha o plano cruzado. Isso aqui é uma inflação mensal, né? 20% ao mês, aí fizeram o plano cruzado. Pô, baixou um pouco de tempo, mas logo subiu. Subiu, o ministro caiu, subiu de novo, lançou o plano Bresser. A inflação caiu, a inflação subiu, o ministro caiu, foi subindo, ficou essa montanha-russa maluca, até que no governo Collor nós tivemos mais de 80% ao mês de inflação. Caramba, mais de 80% ao mês. Como é que você pensa em fazer uma economia crescer? Todos esses planos eram baseados em ideias meio, vamos dizer, cara, umas ideias meio nada a ver. Você fazia o quê? Você obrigava as pessoas a congelar os preços. Aí você definia se você congelava preço, se você congelava salário. E aí, não adianta, os agentes econômicos estão vendo que os demais produtos, inflação é algo generalizado. Está vendo que a coisa não está bem, que os preços estão subindo. E aí eles vão, de alguma forma, fazer uma pressão para que esses preços subam. Uma das formas é que nem a gente falou, tira os produtos do mercado, provoca uma escassez daqueles produtos para forçar uma subida de preço, porque os custos deles também estavam subindo. Poxa, você punha gatilho para aumentar salário e congelava preço de produto. Meu, como é que o empresário vai viver? Como é que você vai fazer com que alguém queira oferecer produtos naquela economia? E outro problema, se você tem o empresário com a cabeça em como se defender da inflação, ele não vai ficar nunca pensando em como investir naquele país. Nós temos o Plano Real, que vai surgir com uma grande solução em 1994 e acabar de vez com a inflação. Mas não se iludam. O grande problema que muita gente não entende é que o sucesso do Plano Real veio de política fiscal restritiva. Pô, se o governo gasta muito, o governo ele precisa de muito dinheiro para se financiar. Então ele vai imprimir muito papel moeda. Se o governo imprimir muito papel moeda, volta para a teoria quantitativa da moeda. Muita moeda faz com que os preços das coisas subam. Então qual que foi uma complementaridade que fez com que o Plano Real perdurasse muito tempo a estabilidade econômica? Vamos privatizar, vamos reduzir o tamanho do Estado, vamos fazer leis que façam com que os Estados não tenham mais dívida imobiliária, vamos fazer com que os Estados não fiquem se endividando. Você tem que reduzir o gasto do Estado e para isso você tem que diminuir o tamanho do Estado. E um outro fator importante foi o regime de metas de inflação. Regime de metas de inflação era uma forma de você controlar e monitorar a inflação. Você tem, desde um período, a inflação tem uma meta de 4,5% ao ano, tendo um teto limite de 6,5%, e um teto inferior de 2,5%. 2% de acerto para cima e para baixo em relação à meta. Percebam que já faz um tempo que a gente não acerta o centro da meta, que é os 4,5%. E a minha maior preocupação é essa daqui. Em 2012, a gente ficou em 5,9% a inflação. E hoje, nós estamos em outubro de 2013 e a nossa inflação já está em 5,86%. Significa que a chance é muito grande da gente estourar o teto da meta. Isso não é nada bom. Então, pessoal, isso daí foi uma pequena aula rápida sobre inflação. Espero que ajude e acredito que tem mais material lá no nosso website paranaíba.sn.br ou na nossa fanpage Paranaíbas Coffee Break. Galera, valeu, muito obrigado e é isso daí. Fica para a próxima. Thank you.